Olá, todo amor, luz, paz e sabedoria aos dias. Então vamos hoje para a nossa 21ª aula, ainda no capítulo 2, e o tema de hoje trata de um assunto que é para lá de perseguido. Nós estamos falando sobre um subtítulo que existe lá, um tópico que é Eterna Juventude. O que passou com o Sr. Guy Ballard ali, o que o mestre falou a respeito desse tema, desse ponto. Então hoje a gente acompanhando o Sr. Guy Ballard aí durante a sua viagem, né, durante o seu processo de desenvolvimento, de aprendizado, de ensinamentos, né, que o mestre vem trazendo para o Sr. Guy Ballard. Nós vamos então pegar uma parte aí, um gancho, como diríamos, dessa tão importante informação, desse qual é o segredo aí para a juventude eterna, né? Então vamos primeiro recapitular rapidamente algumas coisas que aconteceram na aula anterior sobre o tema, né, sobre a parte da lição, melhor dizendo, que nós vimos, que foi referente à situação do império, né, o império lá do deserto do Saara, que existiu há 70 mil anos, então era um império de grande valor, que tinha aí uma riqueza espiritual muito elevada e que hoje nem sequer nós temos conhecimento disso, a ciência nem chegou perto disso, nem tem ideia e certamente ainda vai demorar um bom tempo para que consiga descobrir algum tipo de vestígio dessa cidade, porque, como disse o mestre, né, ensinando ali, na verdade o Sr. Guy Ballard, vendo ali todas as falas, né, e aquele alto mestre expressando, o mestre cósmico ali, orientando, né, os signatários ali, os representantes do povo. Então esse mestre disse, olha, a cidade, né, esse império que vocês têm aqui, ele existe também no plano espiritual, vamos falar assim, no mundo etérico, na contraparte que é toda a energia que se forma a partir de qualquer coisa criada. Então, existe ali ainda essa cidade dourada, essa cidade que é a cidade Sol, onde Mestre Saint Germain, naquela ocasião, participou também, né, em uma de suas encarnações, junto com o Sr. Guy Ballard, junto com, né, atualmente, né, ou seja, no tempo mais moderno, os familiares do Sr. Guy Ballard. Enfim, então, naquela ocasião, esse mestre veio dar o alerta e disse que as pessoas estavam fixando a sua atenção cada vez mais nos sentidos externos, ou seja, nos desejos, nas ambições, nas coisas que são relativas à personalidade, aquilo que é a disposição do próprio ego. E o Sr. Guy Ballard ali observando, ouvindo, vendo tudo isso acontecer, né, presenciando lá esses ensinamentos através da consciência projetada, como foi também o que nós aprendemos, né? E aí veio, infelizmente, a queda desse império. Então o império não se sustentou, já havia sido alertado, né, e que aquele príncipe estava chegando e que ele queria, né, como usurpador, ele queria só se aproveitar, veio em busca da filha do rei, mas a filha do rei, assim como, né, irmãos e o próprio rei, já não se encontravam mais no império. E o povo ficou à mercê, por conta das suas próprias escolhas, desse usurpador que acabou destruindo o império e depois, ao longo dos séculos, nada mais restou. Então, depois disso, o que acontece? O Sr. Guy Ballard volta da consciência projetada. O Sr. Guy Ballard estava junto com o mestre, né, originalmente, ali inicialmente, sentados num tronco na montanha.
né? Então eles simplesmente projetaram a consciência e viveram tudo isso que foi descrito, né, na nossa aula anterior. Então o Sr. Guy Ballard, quando volta, abre os olhos, ele olha lá no entorno e ele identifica lá a pantera, tá ali quietinha, dormindo, amiga dele, né? Agora é a mascote do Sr. Guy Ballard, uma pantera, que maravilha. Ele tá ali, quietinha, próximo do Sr. Guy Ballard, do mestre Saint-Germain. Então, o mestre, né, começa a conversar com o Sr. Guy Ballard, né, e explica, começa a dar algumas orientações, passar algumas informações sobre as leis da vida, né, e qual a importância, a necessidade de dominar os sentidos. Então, quando se fala aqui em domínio dos sentidos, nós estamos falando sobre todas as sensações que nós temos, são as nossas emoções, são os nossos desejos, as nossas disposições, indisposições. Vamos sempre lembrar que tudo que a gente está falando aqui é muito prático. Aquilo que vem através da sabedoria universal é algo para ser colocado em prática, como a gente vem repetindo inúmeras vezes, né? Porque é um fato, é exatamente por aí que nós vamos conseguir efetivamente aplicar aquilo que são as leis da vida. Senão, fica só na teoria, fica só uma coisa que parece muito subjetiva, muito distante, né? Quem sabe uma fábula. E tudo isso que o Sr. Guy Ballard está apresentando, que se tornou, obviamente, aí, né, um grande ensinamento, ou seja, tudo que o mestre tem colocado como possibilidade de experiência para o Sr. Guy Ballard tinha esse grande propósito, que era chegar até nós as informações para que a gente pudesse acessar isso e, consequentemente, colocar isso à prova. Como o próprio mestre Saint-Germain diz, ele falou, olha, coloquem à prova, vejam se isso realmente faz sentido ou não, se isso é real. E é o que nós temos a maior dificuldade, na verdade. Nós nos distanciamos muito dessa possibilidade de sermos disciplinados ao ponto de estudar alguma coisa e realmente colocar em prática. Então fica sempre para cada um pensar e sempre vem essa chamada de atenção, né? Muito bem, então o mestre ele começa a explicar, né? Ele está ali, obviamente, dando as orientações. E o Sr. Guy Ballard, nesse momento, ele presta atenção, né? Ele nota, ali vem uma dúvida na cabeça dele e fala, puxa vida, uma curiosidade, né? Não é uma dúvida, mas como o mestre consegue, né, manter toda essa jovialidade? Como ele consegue manter essa aparência tão jovem, tão perfeita, tão bonita, né? De tanta saúde, de tanto esplendor, sendo que consideremos, é um mestre liberto e tem séculos, tem muito tempo de vida neste planeta, né, de experiências aqui. Então, como se sustenta um corpo dessa forma? Ou seja, essa libertação, é o fato de ser ascensionado. Então, isso passa pela cabeça do Sr. Guy Ballard e mais do que depressa, né, o mestre direciona o Sr. Guy Ballard para os ensinamentos. Ele começa dizendo, a juventude eterna é a chama de Deus que mora no corpo do homem. Olha que coisa maravilhosa. Então, essa chama que todos nós temos, não é só o Sr. Guy Ballard, não é somente o mestre, né, por ser o mestre ascensionado, somos todos nós. Essa é a questão. E isso, inclusive, é algo que figura nas próprias religiões, filosofias, de uma forma geral. Nós somos filhos do Criador. Nós somos filhos dessa consciência suprema. Mas ninguém entende muito bem o que é isso. Nós fomos gerados como, aonde, de que forma. Então cada um busca uma explicação, ou tem uma tese, uma ideia. Mas aqui, o que o mestre está colocando é aquilo que é a origem, né? A realidade, a verdade sobre a vida. Como já falamos outras vezes, né? O amado Mestre Jesus disse, conhecereis a verdade e ela vai te libertar. Por quê? A partir do momento que a gente entra em contato com essa verdade, com aquilo que é a coerência, o equilíbrio da vida, naturalmente, consequentemente, nós vamos com toda certeza conseguir entender, sentir, né? Eu acho que é o termo mais correto aqui, é sentir essa verdade.
E isso começa a nos dar a direção para o caminho daquilo que é a nossa verdadeira imagem e semelhança com Deus. Então o mestre fala que a juventude eterna é a chama de Deus que mora no corpo do homem. Então, que chama é essa e como essa chama mantém essa juventude? Então o mestre continua orientando o Sr. Guy Ballard. É preciso manter a perfeição. Então ele diz assim, somente aqueles indivíduos que são suficientemente fortes para fechar a porta a toda discórdia podem manter de modo permanente a juventude e a beleza de mente e corpo. Então, não existe juventude eterna onde há discórdia. E aí vamos observar uma coisa importante. Eu acho que é uma chamada bastante interessante aqui para a gente refletir de forma mais profunda. Existe a discórdia no mundo, em todos os níveis que a gente puder imaginar. A nossa vida enquanto um ser encarnado, enquanto uma pessoa vivente aqui num meio social, num grupo familiar, num relacionamento, nós tratamos, lidamos e infelizmente manifestamos muito dessa discórdia. Discórdia é tudo aquilo que traz inarmonia. E nós, infelizmente, entramos em contato com isso quando nós produzimos, quando os outros produzem e a gente aceita isso também. Então, o que o mestre está colocando só é possível realmente alcançar essa perfeição quando se mantém permanentemente esse estado de vigília, ou seja, essa atenção sobre aquilo que é o equilíbrio, sobre o que manifestam as leis de Deus. Então, somente aqueles indivíduos que são fortes o suficiente para impedir que a discórdia entre no seu mundo é que realmente vão conseguir manter de forma permanente a juventude e a beleza de mente e corpo. Porque é isso que vai destruindo, essa alteração vibracional, ou seja, são vibrações, vamos lembrar, né? São vibrações que são discordantes, ou seja, elas são diferentes. A perfeição vibra de uma forma, tudo aquilo que se refere a Deus, a espiritualidade, a elevação, vibra de uma forma. O que não vibra desta forma só traz destruição. Então aqui fica muito claro, muito objetivo, olhar para isso e entender o funcionamento. Então não é possível manter beleza e juventude onde existe a discórdia, ou seja, onde entra essa vibração distorcida. É preciso sustentar paz, amor, luz permanente na chama de Deus. Senão, nós não vamos conseguir realmente alinhar isso. Porque sem essa paz, sem esse amor, sem essa luz, ou seja, sem aquilo que concerne, que confere a manifestação dessa chama de Deus, não há permanência, não há prosseguimento. A gente simplesmente se afasta, se distancia de Deus, se distancia daquilo que é a nossa origem, que está em nós, do que nós somos realmente. E a personalidade é que faz isso. A personalidade nos leva para caminhos muito diferentes, muito distorcidos. Então nós simplesmente ficamos longe daquilo que é a nossa realidade enquanto seres divinos. Toda essa discórdia que entra na nossa vida, ou seja, que a gente permite que acesse o nosso mundo ou que a gente acabe criando realmente essa discórdia, ela simplesmente fica registrada no corpo físico, porque foi o que a gente falou agora, existe um nível vibracional, tudo é vibração no universo. Então, se uma vibração ela não é correspondente àquilo que é a sua origem, ou seja, eu enquanto ser divino, se eu me mantiver nesse padrão, ou seja, de vibração, todo o restante fica fora, ou seja, não há sintonia. Agora, se eu simplesmente tiro a minha atenção dessa estrutura divina, desse ser primordial, essencial, original, e coloco a atenção da minha mente, dos meus sentimentos, naquilo que na verdade é totalmente desequilibrado, desarmonioso, então isso vai com toda certeza vibrar no meu corpo físico. E isso é o que vai fazer com que o corpo realmente comece a se abalar, a se desestruturar. E aí é onde a gente vai ver a tal da decrepitude, o corpo se desintegrando.
E infelizmente, a gente tem que ser sincero numa coisa que não dá para fugir. Nós vivemos isso todos os dias. A gente não consegue sustentar essa paz, essa harmonia o tempo todo. Não é impossível, isso é fato, não é impossível. Mas nós temos sim que ter disciplina. É por isso que há diferença quando a gente olha para aqueles grandes homens, mulheres, mestres que se dedicam e se dedicaram plenamente e totalmente àquilo que é a manifestação divina. A maior parte deles, se a gente for pesquisar, nós vamos perceber que eles ficaram pouco tempo encarnados, ficaram pouco tempo na Terra. Muitos foram embora muito cedo, se desprenderam desse nível vibracional muito rapidamente. Por quê? Porque não é suportável, não é necessário, inclusive, se manter nessa vibração. Mas isso ainda é algo que pra gente é muito difícil entender. Nós queremos ficar aqui muito tempo, mas fazendo o quê? Gozando dos prazeres que são completamente provisórios. E aí alguém pode dizer, poxa, mas é pecado então a gente desfrutar da vida? É algo ruim? É algo que não deveria acontecer? A diferença disso, né, quando a gente fala sobre desfrutar a vida e realmente ter a felicidade, são coisas distintas. Os desfrutes que nós normalmente nos atrelamos através da personalidade são aqueles que nos levam para esse caminho de destruição do corpo em primeira instância. Por isso que a gente envelhece, desintegra, né, vamos dizer assim, vai entrando em decrepitude, vai ficando... E isso é um conceito que para a maior parte das pessoas, para a própria ciência, é natural, é normal. Não, você envelhece e morre. Não, isso não é a realidade, mas se tornou uma realidade para nós. Essa é a questão. Então muita gente vai contestar, muita gente vai dizer, não, você está maluco, mas não sou eu que estou dizendo, é o mestre, ou seja, aquele que já se libertou, assim como outros tantos que se libertaram, deixaram como orientação, deixaram como direção. Aqui são os grandes ensinamentos mostrando aquilo que a gente tenta aprender através das religiões e não consegue alcançar. Por quê? Porque na verdade tudo foi manipulado, tudo foi, maquiado pela própria personalidade para atender necessidades próprias. Então se fala de alcançar a Deus, mas a gente fica, na verdade, muito distante, porque Deus não está em algum lugar, Deus está dentro de nós. Nós somos essa própria divindade e quando nos atrelamos, quando nos conectamos plenamente a essa divindade, pronto, nos reconhecemos como tal e tudo se transforma. É esse dito milagre que o Sr. Guy Ballard está passando aqui, né, vivenciando, experienciou, né, vamos dizer assim. E aqui está registrado e nós estamos acompanhando cada passo. Então é importante pensar sobre isso. A discórdia, ela fica realmente gravada, registrada, porque é uma vibração no corpo físico. Juventude, beleza e perfeição são atributos do amor. Olha aí a direção, para onde vai. O que é o amor? O amor é exatamente isso. A gente ouve falar tanto de amor, mas quanto efetivamente nós sentimos de amor? Porque dentro do amor que nós temos, é um amor muito egoísta, que é direcionado para uma pessoa, duas, quem sabe algumas, mas não é direcionado para o todo, não é direcionado para a humanidade. Muitas vezes nem sequer para as outras irmandades que existem e coabitam conosco, como é o caso do reino da natureza, né, os elementais, os próprios anjos. A gente pouco ou quase nada pensa sobre isso. E a gente tem aqui exatamente essa menção. O amor é a base do universo, o amor é a estrutura, é a energia. Em outras palavras, é a vibração que sustenta toda a criação. É por isso que se fala tanto do amor e a gente pouco entende, na verdade, sobre isso, né? E muito menos aplica de forma concreta, real. A gente usa partes do amor para atender certas necessidades que a gente tem. E é assim que funciona. Querendo ou não, é um fato. Se a gente olhar para essas questões de forma... vamos dizer assim, limpa, pura, ou seja, sem preconceito, realmente tirar esse véu e analisar isso de forma, eu diria assim, bem objetiva, a gente vai perceber que realmente tem muita lógica em tudo isso e que é o que acontece com a gente. Então,
A energia do ser divino é eterna no indivíduo e circula pelo sistema nervoso e sistema circulatório, ou seja, a energia que alimenta esse corpo que nós habitamos, que a gente, né, tem como uma roupagem, que para muita gente é uma confusão isso, porque fala assim, não, eu sou isso aqui. Não, nós não somos isso. Né? A maior parte das filosofias e até muitas religiões falam, olha, nós não somos esse corpo. Isso é só uma estrutura. Se assim o fosse, então quando esse corpo perecesse, pronto, acabou-se a vida. E para alguns realmente é assim, acreditam que, olha, não, acabou esse corpo, acabou a vida. Não, nós somos seres eternos, né? Nós somos exatamente essa instância maior e tão grandiosa que a gente não consegue compreender. E essa energia do ser divino, ou seja, o que nós somos, é a energia que emana e faz com que esse corpo realmente tenha vida, passa por todo o sistema cerebral, por todo o sistema circulatório, e isso faz com que a gente realmente consiga alcançar através da consciência, ou seja, daquilo que é a consciência divina, a tão sonhada juventude, a tão sonhada saúde plena, perfeita. Estamos falando sobre a perfeição, aquilo que só é manifesto, só pode ser manifestado através da divindade. Não há outra possibilidade. Tudo aquilo que nós realizamos no nosso mundo vem através do livre-arbítrio. Então, nós temos a liberdade de escolha. Essa energia que nós temos é a liberdade que, vamos dizer assim, nós podemos direcionar para qualquer coisa. Então, nós estamos o tempo todo produzindo energia e essa energia, ela pode ser usada para tudo e é utilizada para tudo. A gente só não reconhece isso, a gente não para pensar nisso. Nós estamos o tempo todo recebendo do cosmos, recebendo da inteligência cósmica, daquilo que é a própria consciência de Deus, criadora de tudo, essa energia que simplesmente se conecta com o nosso ser divino e a gente expande essa energia para fazer tudo, absolutamente tudo que a gente imaginar, comer, dormir, casar, morrer, enfim, tudo, absolutamente tudo. Tudo que acontece na nossa vida durante todo o tempo é através dessa energia, ou seja, é Deus emanando o tempo todo através de nós. E a gente vai qualificando essa energia, ou seja, a gente pode manter essa energia pura ou a gente pode simplesmente, como fazemos infelizmente na maior parte do tempo, vamos qualificando e contaminando essa energia. Infelizmente funciona assim. Por isso que a gente tem que atentar para essas questões. A diferença que existe entre aquilo que a gente chama de intelecto, ou seja, a inteligência que nossa, né? Porque muita gente se vangloria, não, camarada super inteligente, uma pessoa que, nossa, tem aí uma capacidade. Sim, só que a gente tem que entender que essa inteligência menor vem de uma inteligência maior, que é a inteligência divina. E há uma diferença muito grande entre inteligência divina e o intelecto, aquilo que se manifesta através da personalidade. Não é possível se comparar. Alguém que consegue, né, ou conseguiu, que alcançou essa realização de conexão com a inteligência divina, é outra pessoa que, vamos dizer assim, manifesta outras virtudes, outras formas de se expressar, uma maneira diferente de se apresentar para o mundo. A gente sente, a gente percebe isso. E essa inteligência menor, que é o intelecto, é aquela que se vangloria, é aquela que, sabe, se sente, né, maior que os outros, inclusive. A gente sabe bem disso, tem muitas histórias assim, e a gente vê, infelizmente, isso acontecer em vários cenários, né, da nossa vida, daquilo que nos cerca. E o mestre diz assim: ninguém pode manter seus pensamentos e sentimentos qualificados com perfeição a menos que vá à fonte da perfeição. Ou seja, como disse o amado Mestre Jesus, você não vai conseguir servir a dois senhores. Ou você serve a Deus ou você serve a sua personalidade. Então, servir a Deus é a única maneira de manifestar essa perfeição. E sempre registrando, sempre chamando a atenção.
Servir a Deus não é religião, não é o caso de eu ir lá e falar, eu vou seguir o caminho, sabe? Você até pode seguir um determinado caminho de monastério, de convento, enfim, não importa, aquilo que você falou, não, eu acho que a minha vida é assim, tá ótimo. Só que observe dentro de você para saber se não há aí uma pretensão envolvida, buscando, na verdade, uma vanglória para a personalidade, ou seja, eu me tornar melhor em algo em relação ao todo, aos outros. Não, isso é personalidade. A perfeição se manifesta através de Deus de uma maneira completamente diferente. É a humildade, é a paz, é a bondade, é o acolhimento, é aquilo que você agrega, aquilo que você realmente traz para o todo. É muito diferente. Esta é a necessidade que tem o indivíduo de meditar na luz de Deus dentro de si mesmo e comungar com ela. Então, é aqui, ou seja, é através dessa direção, dessa postura, dessa forma de atuação que realmente a gente consegue alcançar a Deus, ou seja, meditando na luz de Deus dentro de si mesmo, ou seja, Deus está em nós. Como já dissemos, não está fora, em algum lugar, lá no paraíso, não sei aonde. Não, Deus está dentro de nós. Quando a gente começa a realmente fazer essa introspecção e perceber essa divindade que habita interiormente, aí sim, aí com toda certeza a gente vai conseguir perceber, sabe, essa manifestação tão forte, tão poderosa. Essa é a diferença. Então, nós temos aí a unicidade da consciência. Enquanto que a personalidade ela não se reconhecer una com a fonte divina, ou seja, achar que é separado de Deus, então não vai haver nenhum tipo de transformação, não vai haver a manifestação da própria divindade. A personalidade ela realmente tem que se curvar diante desse reconhecimento de que há uma fonte divina. Para aqueles que estão distantes disso, falam, não existe nada disso, é tudo, sabe, ilusão, é um sonho dessas pessoas malucas que vivem pensando, que acham que tem um Deus aí. Infelizmente a gente não tem como obrigar ninguém a acreditar em nada. Porque, como já dissemos, não é um ato intelectual, é um sentimento. É algo que vem de dentro, por quê? Porque é nesse centro-coração que habita a divindade. É nessa força, nessa vibração interna que habita a divindade, e é por isso que existem tantas religiões buscando esse caminho, buscando essa essa ligação, essa interconexão de tantas formas. Mas a questão é que Deus, ou seja, a divindade, está dentro de nós. E enquanto a personalidade não reconhecer essa fonte divina, com toda certeza, achando que está separado de Deus, não vai haver a unicidade. É preciso essa união, isso é necessário. Então, essa pequena consciência, ela sempre vai usar a energia distorcida e vai acabar trazendo caos para o mundo. Esse é o problema, né? Então, essa mentalidade ou esse intelecto, enfim, essa personalidade, ela acaba utilizando a energia de Deus, a energia potencial de forma distorcida, e o único resultado que ela tem é destruição, é caos para o próprio mundo, para ela própria. E é por isso que a gente vê, infelizmente, a vida acontecendo assim, de forma tão oscilante. Um dia tá legal, outro dia não tá. Ou uma vida que passa, às vezes, muito tempo sem qualquer satisfação, sem qualquer alegria, sem disposição para a vida. A vida é muito estranha, né? Infelizmente, muita gente vive assim. Por quê? Porque a energia está sendo utilizada de forma totalmente incoerente com aquilo que é a realidade da nossa existência. Então, se a gente acredita que é separado de Deus, não tem outra forma de manifestação a não ser imperfeição e destruição. E isso leva para o quê? Para a morte. A destruição do próprio corpo. Tudo vai se desintegrando, tudo vai se transformando, na verdade, numa desagregação, ou seja, não há união, não há essa coesão em relação à própria energia, ela simplesmente vai se dispersando. E é o que a gente faz, infelizmente, ao longo da vida. É comum, e é nisso que a gente acaba acreditando. Então o mestre está dizendo aqui algo que, para nós, enquanto personalidade, chega a ser até um embate, um choque muito grande.
E ele diz assim: no momento em que te sintas separado de Deus, pensarás que tua vida, inteligência e poder têm princípio e fim. Então, esse é o problema. Quando a gente está longe dessa força, dessa consciência suprema, a gente acredita que tudo tem um começo, meio e fim, que vai acabar. E não é. Na verdade, não existe isso, né? Nós somos exatamente, como falamos, essa sustentabilidade, essa força poderosa de manter tudo adiante. E temos provas disso espalhadas pelo mundo inteiro, de N formas, de N maneiras. Mas nós temos que superar, temos que suplantar essa condição dessa consciência tão pequena, dessa personalidade, que infelizmente nos tira da direção daquilo que é a nossa verdadeira natureza. Então, a diferença que existe entre desintegração e eternidade está justamente nas ações que levam à destruição do corpo. Mas a consciência ela é eterna. A consciência, ela continuará. A gente pode, inclusive, destruir o corpo. A gente pode desintegrar o corpo e falar assim, não, é normal, né? Vai chegar um momento em que o corpo vai ser destruído e que vai acabar. Mesmo assim, ainda assim, a consciência continua. A consciência é a única coisa eterna. O corpo físico, ele é transformável. Ele pode voltar, como a própria Bíblia diz, do pó ao pó. Né? Veio do pó e volta para o pó. Mas a consciência nunca, jamais. Ela é eterna, assim como a sua origem, que é Deus, que é essa consciência suprema. E o mestre diz assim: há somente uma fonte de todo bem, Deus. O reconhecimento consciente e a aceitação desta verdade, confirmado pela atividade externa, ou seja, pela personalidade, né, aquilo que a mente faz, não 2 ou 3 vezes, senão a cada minuto do dia, sem importar o que possa estar fazendo o ser externo, ao ser mantido, capacitará a pessoa a expressar sua perfeita liberação e domínio sobre todas as coisas terrenas. Então o mestre está dizendo aqui, olha, se você realmente se determinar a acreditar, ou seja, direcionar a tua atenção, forçar realmente, ou seja, ter disciplina em relação a colocar não 1, nem 2, nem 3, mas o tempo todo, a cada minuto do dia, voltar a tua atenção para essa fonte de todo bem que é Deus, reconhecer conscientemente isso, então sim. Então você já está no caminho, mantendo isso, você conseguirá realmente se capacitar para que expresse essa perfeição, para que libere todo esse domínio sobre tudo aquilo que existe nesse mundo. E foi exatamente o que o Mestre Jesus fez aqui, né? O nosso grande exemplo aí para o mundo ocidental, para os cristãos principalmente, né? Mas não se olha para isso. Infelizmente, se pega o exemplo de Jesus como só de um sacrifício que morreu na cruz e que um dia ele vai voltar para resgatar a gente. Gente, ilusão. Isso não existe. Ninguém resgata ninguém, ninguém vai tirar ninguém de lugar nenhum. Nós somos responsáveis por aquilo que nós fizemos. Enquanto não nos liberarmos desse conceito de que terceirizamos, né, a ideia de salvação, de que alguém virá, ou de que não vai acontecer. Isso está na nossa responsabilidade, nós temos essa capacidade. E foi exatamente o que o Mestre Jesus falou. O que eu faço, vocês também podem fazer, e até muito mais. Mas a gente se limita através da personalidade, simplesmente acreditando que não funciona assim. Ele é Deus e eu, né, sou aqui só uma formiguinha aqui andando, perambulando por aqui e tenho prazo de validade. Então, fica realmente difícil. A gente cria a nossa própria realidade. É bom pensar nisso. Então, precisa mudar essa visão externa. É difícil aceitar essa verdade. O mestre diz, olha, são muitos séculos, é muito tempo, ou seja, são muitas encarnações separados, né, dessa mente cósmica, dessa mente divina. A gente realmente foi estabelecendo isso ao longo do tempo. Nós fomos colocando aí como um limitador. Nós ficamos bem longe de Deus, essa é que é a verdade, essa é que é a grande realidade. Então, não é fácil aceitar uma verdade como essa. Por isso que um ensinamento como esse
não é algo que chega aí em larga escala, que está na mídia, que as pessoas, né, os estudos estão aí sendo super difundidos e que aparecem em lugares, não. Tem alguns trabalhadores que estão fazendo isso, né, como esse humilde esforço que eu estou fazendo aqui de, sabe, pegar aquilo que, poxa, sei lá, li quantas vezes esse livro, né, do Mistério Zelado, sei lá, 3, 4, 5 vezes, já não sei mais, mas cada vez que eu leio, sabe, me traz essa sensação de, puxa vida, olha, eu tenho que relembrar tal coisa, olha aqui os grandes ensinamentos, coisas que são primordiais para poder alcançar essa realização. Está aí à disposição de todo mundo, mas quantos acessam? Quantos realmente conseguem voltar a olhar para isso de forma limpa, pura? Pouquíssimos. Com toda certeza, infelizmente ainda, mas chegará o tempo em que isso será muito mais natural, muito mais difundido, né? E as pessoas realmente praticarão isso. É como dizem os mestres, é como apontam aí para essa nossa visão de tempo, espaço, né? Futuro, como nós falamos. Então, nós utilizamos a energia de Deus para tudo, sempre, como nós falamos. Sempre, em tudo aquilo que a gente pensar, nós estamos utilizando essa energia para qualquer coisa. Como é que eu estou fazendo agora? Estou aqui, né, falando sobre essa aula, gravando, e toda a minha energia ela está sendo utilizada para isso. Então, é a energia que vem de Deus, é aquela que eu consigo naturalmente emanar, produzir. E é em tudo que eu faço, em tudo que eu realizo, assim como você, outras pessoas e todo mundo. E o mestre diz, o reconhecimento, a orientação consciente e o uso construtivo da energia de Deus, mantido em todo momento, conformam o caminho que leva à perfeição, à mestria e ao domínio sobre todas as coisas terrenas, incluindo o controle consciente de todas as forças da natureza, ou seja, tudo aquilo que existe no mundo está exatamente à nossa disposição para que a gente alcance a realização, para que a gente tenha controle e domínio, mas não pelo prazer, não pela simples satisfação egoísta, egóica. Isso não é possível, é por isso que a gente se limita tanto. A instrução que te estou dando, falando para o seu Guy Ballard aqui, e para nós, né, óbvio, se a mantens, apagará por completo todas as falsas crenças. A gente tem muitas crenças complicadas. A rapidez com que isto se dá depende de quão contínua, persistente e profundamente sintas e te associes com o teu ser divino. Então não existe outra forma, não existe outra maneira de nós realmente alcançarmos essa libertação. Somente através da conexão com esse ser divino é que nós vamos alcançar essa tão sonhada perfeição que a gente conta aí, né, como foi o começo da fala aqui, da lição do mestre, falando sobre a juventude eterna, né, sobre essa potencialidade de sustentar o corpo, por exemplo, né, não só isso, muito mais. Então, os requisitos para a mestria a gente pode estabelecer como sendo 3 principais, né, conforme diz o mestre. Três requisitos para alcançar a verdadeira mestria. O primeiro é reconhecer o ser divino individual. Então, nós somos uma divindade, nós somos Deus individualizado na carne. Esse é o primeiro. O segundo é perfeita serenidade de sentimento. Enquanto a gente não conseguir ter controle sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas emoções, pode ter certeza que a gente ainda não alcançou, sabe, essa potencialidade para poder utilizar essa energia de maneira equilibrada, de maneira realmente assertiva. E a terceira é estar acima de toda tentação de mal utilizar o poder. Então, se a gente de repente consegue, né, vamos dizer assim, poxa vida, não, eu reconheço que eu tenho ser divino, estou controlando aqui, sabe, os meus sentimentos, as minhas emoções, estou bem firme, mas eu utilizo esse poder, ou seja, esse conhecimento de forma vil, de maneira maléfica, pode ter certeza que esse poder vai se voltar contra. E isso já aconteceu muitas vezes ao longo da história. Por isso que a gente falou já em aulas anteriores, né? As grandes escolas de mistério que se formaram ao longo do tempo, que vieram inclusive
pelos grandes mestres. Infelizmente, elas tiveram que reter o conhecimento, encarcerar o conhecimento, por quê? Porque muita gente, ao longo do tempo, foi se valendo dessa potencialidade, desse conhecimento, desse acesso à sabedoria, para tentar simplesmente se beneficiar e assim, consequentemente, prejudicar outros. Porque quando eu acumulo energia só para mim, eu simplesmente acabo prejudicando outras pessoas. Né? Agora, quando eu uso isso em benefício do todo, e benefício do todo significa trabalhar através da lei do amor. É aí onde a gente tem que prestar bastante atenção, porque isso faz toda a diferença. Então o mestre diz assim: o aquietamento de todas as emoções ante o comando da vontade consciente é imperativo. Então, é o que nós falamos. Se a gente não controlar as emoções, ou seja, fazendo com que ela esteja sob o controle da vontade consciente, não haverá possibilidade de realização satisfatória e feliz. A felicidade não vai acontecer e nós vamos ter problemas, prejuízos. Então, o aquietamento das emoções e a harmonização sem importar qualquer circunstância, sem importar aquilo que nós estamos vivendo. Lembrando, não adianta simplesmente fazer de conta, eu estou reprimindo dentro de mim essas emoções. Isso não funciona. Um dia essas emoções vão explodir e vão, com toda certeza, causar um estrago bem grande. Então é imperativo que a gente observe aí que o aquietamento e a harmonização das emoções, independente do que aconteça, é um treino que a gente tem que fazer todo dia, porque se a gente faz de conta e lá dentro o negócio está empilhando, a coisa vai complicar porque ela vai explodir num determinado momento. Tal controle não resulta de modo algum fácil para a humanidade do mundo ocidental, olha só. Pois o temperamento da maioria dos ocidentais é sensível, emocional e impulsivo. Olha só, sensível, emocional e impulsivo. E essa tríade aqui que o mestre está citando, ele ainda diz assim: isso é energia de um poder tremendo que nós temos no mundo ocidental. Somos sensíveis, temos muito da emoção, mas somos também muito impulsivos, né? A gente age sem pensar, sem raciocinar. E ele diz, isso é energia em movimento, isso tem um grande poder, mas tem que ser controlado. Então, quando a gente começar a controlar a nossa sensibilidade, quando a gente realmente tiver domínio sobre as nossas emoções e souber agir através daquilo que é a direção correta da energia, sem a impulsividade solta, livre à vontade, então com toda certeza a gente vai estar começando o nosso caminho de maneira mais acertada. E ele fala sobre as afirmações. Aquilo que a gente fala, aquilo que a gente diz, são forças poderosas, né? A afirmação sincera, ela dá poder à verdade. Então se torna realmente uma verdade. Por isso que é importante prestar atenção naquilo que a gente diz. A força vem por aí. Então se eu digo, eu estou doente, pode ter certeza que você está afirmando, ou seja, utilizando a energia para criar uma verdade. E essa verdade vai se estabelecer. Então o esforço de sustentar a atenção no desejo, ou seja, é o sentimento que carrega essa energia. Então o desejo é essa força poderosa. Então, quanto mais atenção eu coloco num determinado desejo, maior é a carga de energia que está sendo direcionada para lá. O uso contínuo da afirmação transforma tudo numa grande verdade. Então, se eu continuar falando ali, lembrem-se disso, observem isso. Quantas vezes nós já vimos aí pessoas dizendo coisas que depois realmente acabam acontecendo. Então, presta atenção naquilo que você está colocando dentro de você como uma verdade, como uma afirmação. Por quê? Porque isso vai realmente se transformar, é energia que começa a se movimentar. E ele diz, utiliza-se uma afirmação, um mantra ou uma oração porque se deseja que algo se manifeste. E é por isso que a gente faz oração, porque a gente quer realmente que alguma coisa aconteça, né? Um mantra é isso, é o desejo de que algo se realize ali, né? Uma determinada afirmação. Então tá aí, é esse o mecanismo, é dessa forma que acontece, né? Para trazer isso, né, para materialização,
O desejo correto é a forma mais profunda de oração. Então, se eu estou sendo sincero naquilo que eu estou fazendo, se as minhas palavras estão sendo verdadeiras, então isso com toda certeza é a minha oração que vai trazer com toda certeza aí uma manifestação de acordo com o que eu estou desejando. Tá? É o desejo correto, é a direção correta. Nesta profunda aceitação vem a manifestação, já que mediante a concentração, a palavra falada começa a causar uma atividade instantânea. Então, a partir do momento que eu estou ali me concentrando e direcionando para aquilo que eu quero, essa atividade ela já começa a entrar em operação. Então, tem que se tomar um cuidado realmente muito grande com isso, perceber como nós estamos agindo, o que falamos, como pensamos e o que estamos produzindo internamente. Por quê? Porque isso se transforma em realidade. Então, quão consciente nós estamos disso? O que nós estamos realmente falando, o que nós estamos desejando? É importante prestar atenção nisso, é vital que nós tenhamos consciência daquilo que nós estamos produzindo para o nosso mundo, porque isso com toda certeza vai reverberar, ou seja, vai alcançar aí o mundo externo, as outras pessoas e, consequentemente, o contrário também. É por isso que nós vivemos numa humanidade tão destoante, tão cheia de problemas, tão cheia de falhas, diferenças que infelizmente ainda fazem com que a gente olhe para tudo isso e sinta em um momento ou outro algum tipo de tristeza, incerteza, indignação e outros sentimentos que não deveriam e não precisariam existir aqui. Então, vamos prestar atenção no que nós estamos fazendo e como nós estamos direcionando aquilo que nós acreditamos e como acreditamos. Estar consciente. Gratidão pela atenção, fique em paz e até a próxima.